Estamos ao vivo. Boa tarde. Bom dia, Bom boa dia, noite, se boa você estiver noite. assistindo a gravação e já for noite. Bom, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, eu e a psicóloga Lígia Maria Aguilera nos encontramos para conversar com você sobre diferentes temas, voltados para a promoção de relacionamentos mais autênticos, mais conectados e mais compassivos. O tema de hoje é aceitação e tolerância. E como você pode transformar os seus relacionamentos para poder se conectar mais com as pessoas, sabendo diferenciar quando é tolerância, quando é aceitação e como promover relacionamentos mais construtivos, mais profundos até no vínculo. Meu nome é Ana Júlia Aguilera Gomes, eu sou advogada e facilitadora de diálogos, facilitadora de comunicação não violenta. Eu sou Lígia Maria Aguilera, sou mãe da Ana Júlia, sou psicóloga clínica e social e também trabalho com a Ana Júlia na facilitação de comunicação não violenta. Além disso, a Lígia, minha mãe, gente, ela é especialista em psicoterapia de famílias e casais há 40 anos. Então ela traz aqui pra gente nessa conversa um pouquinho dessa experiência longa dela com pessoas, com grupos e também, claro, da psicologia social que acaba tendo, bastante dessa questão familiar, relacional. Isso aí. Sejam muito bem-vindas. Já temos aqui uma pessoa que chegou, a Valdeni. Seja bem-vinda, Valdeni. É muito bom ter vocês aqui conosco ao vivo. É uma alegria. Isso aí. Eu vou ficar olhando pra cá, gente, porque nós temos slides pra gente não se empolgar no meio da live e prometer falar de um assunto e acabar falando de outro. Mas estamos juntos, tá? Estamos conectados. Isso aí. Olha quem chegou, o Gaspar. Oi, Gaspar, tudo bem? Oi, Gaspar. Vamos lá. Então, posso começar explicando? Sim. Então vamos lá. Não sei se você conhece, se você sabe, mas a palavra tolerância vem do latim tolerância, que escreve tolerantia com T, mas pronuncia o T como C no latim, né? O que significa constância em sofrer. E aí, por aí, você já começa a ter uma dica de qual é a diferença entre aceitar e tolerar e o quanto a tolerância pode ser prejudicial no médio e longo prazo. Afinal, uma constância em sofrimento não é muito ok, né? não vai muito longe. A tolerância também ela está relacionada com a condescendência e com suportar as coisas. Talvez um pouco relacionada com a resiliência, talvez. Não? Não. Não tem nada a É ver só com tolerância resiliência. mesmo. É só suportar. Então, suportar é diferente de resiliência. É diferente. Qual a diferença, só pra gente É entender? porque o suportar não traz nenhuma transformação. A resiliência, você transforma os resultados dentro de você e busca um caminho mais positivo, um caminho melhor. Entendi. Né? Tá. Seja bem-vinda, Paula, que acabou de chegar agora também. O Gaspar mandou um oi. A tolerância, ela vai definir o grau de aceitação, é isso mesmo? Isso. Diante de um elemento ou de uma regra moral, cultural, civil ou física. E ela não significa, em essência, evitar aquilo que você está tolerando. Então, você não necessariamente vai fugir disso. Sim, por isso não é uma resiliência. Porque você não elabora, não lida com isso. Né? Você não evita, você só tolera. Suporta. Você vai suportando. Entendi. Constância em sofrer, suportar. E por isso que você sofre, porque você só suporta e não administra isso de outra forma e aí isso vai gerando sofrimento, vai gerando sofrimento. Mas ainda assim tem um aspecto positivo que nós vamos falar. É necessário uma certa tolerância nas coisas, que é sobre isso que nós vamos conversar, né? A Gabriela acabou de chegar, seja bem-vinda, Gabriela. Muito bom, gente, ter vocês ao vivo aqui conosco. Isso. E tem vários tipos de tolerância. Você quer falar sobre isso? Não, pode falar. Então, o
os tipos de tolerância. Existe a tolerância social, a tolerância racial, a tolerância sexual, religiosa e a tolerância de pensamento. Tudo isso aplicado no relacionamento humano. Então, tolerância é completamente diferente de aceitação e é também diferente da resiliência. Determinadas circunstâncias, determinadas situações, a gente inicia pelo caminho de tolerar. Porque pelo menos o tolerar já te põe presente, já te põe em contato com a situação que você de cara rejeitaria. E fugiria, e descartaria, né? Então, você tolerar um tanto é muito importante para que você dê espaço para que a coisa possa ser conhecida, para que se possa construir-se de forma diferente. Aí sim, você começa pela tolerância, conhece um tanto e aí você trabalha a resiliência, porque você desenvolve a aceitação. Então, é um caminho para ser trilhado, né? A resiliência é tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, que nos desacomoda e que no início incomoda, mas aí você tolera esse incômodo, elabora esse incômodo de modo a te produzir a resiliência que te amadurece, que te evolui, que te traz outros resultados diante da existência, diante das circunstâncias, diante da vida e diante dos seus posicionamentos. O Gaspar comentou ali que ele nunca tinha pensado na tolerância por esse ponto de vista, né? E é por isso que a gente traz essas explicações, a gente sempre pega esses dois temas para compor e trazer essas definições, para trazer clareza, né? Porque a partir da consciência, a gente pode começar a escolher fazer diferente e se transformar. Sim. O nosso foco, Gaspar, é a autoconsciência emocional, né? A autoconsciência, porque quando você adquire a autoconsciência, você não tropeça mais, você não se engana mais. A autoconsciência te ilumina, né? Aquilo que você sabe, não tem jeito de você dizer não sei mais, né? Está inserido. E não tem como deixar de saber mais. Está assimilado. Então, por exemplo, a tolerância é tudo aquilo que eu suporto. Então, eu posso ter, por exemplo, do ponto de vista social, eu posso tolerar uma festa muito cheia de fricote, muito cheia de coisa, mas eu fico assim torcendo para ela acabar logo. E se eu puder evitar de ir, eu vou evitar. Eu só vou tolerar se eu não tiver opção. Eu posso tolerar colegas de trabalho que, na verdade, me são bastante chatos, avessos, incômodos, mas eu preciso do emprego, eu ocupo uma determinada posição na empresa, eu necessito trabalhar, então eu tolero o colega, eu tolero o chefe, eu tolero as exigências, né, das pessoas com quem eu convivo. Do ponto de vista social, a tolerância ela é uma coisa até necessária, porque senão a gente acaba ficando muito isolado. E também porque é um ir e vir e não é uma constância, né? Então, do ponto de vista social, a tolerância é até uma coisa de certo modo positivo, porque senão as pessoas seriam intolerantes e viveriam brigando, viveriam se atritando. Que é a intolerância religiosa, a intolerância racial, uma série de outras intolerâncias. Sim, eu vou falar de cada uma. Então, do ponto de vista social, é o que envolve os relacionamentos externos, né? Os relacionamentos com as pessoas que estão fora do nosso convívio íntimo. Deixa eu só fazer uma pontuação, que é muito importante essa tolerância quando a gente fala também de humanização, de cultura de paz, porque isso é repetitivo aqui nas nossas lives, eu acho, mas eu gosto de repetir para ir assim internalizando. Que é um outro foco nosso, é a CNV como cultura de paz. Como cultura de paz e como forma de humanizar as nossas relações. E o que é essa humanização? É olhar para o outro como humano. E o humano ele é falho, e ele é plural, ele é diferente da gente. Ele também é maravilhoso, tem uma série de outros aspectos, mas é importante a tolerância dentro dessa cultura de paz, onde há diversidade, onde todo mundo tem voz,
porque às vezes o que o outro vai falar, ou o que o outro é, ou como o outro se comporta, não me agrada. E vamos falar a verdade, a gente nunca vai gostar de todo mundo, por mais que nós sejamos pessoas positivas, por mais que nós sejamos pessoas com um comportamento até às vezes admirável, não existe essa pessoa que gosta de todo mundo, nem a pessoa que todo mundo gosta dela. Então, é dentro dessa ótica que a tolerância começa a se fazer importante, né, Lili? Sim. Começa a fazer sentido. Faz sentido. Deixa eu só dar uma lida aqui no que o pessoal falou. Chegou a Thaís, que cumprimentou a gente. Seja muito bem-vinda, Thaís. O Gaspar falou que a gente é muito sábio. Obrigada, Gaspar. A Valdeni comentou assim: a consciência e tolerância criar resiliência causa dor por estar ligadas a sermos seres livres para as escolhas. Exemplo, a abelha nunca se rebela porque não quer ser mais abelha. Você entendeu? Não. A autoconsciência, tolerância, criar resiliência causa dor por estar ligado a sermos seres livres que fazem escolhas. Exemplo, a abelha nunca se rebela porque quer ser mais, porque não quer mais ser abelha. Concordo com você. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos seres sencientes, nós temos consciência. E realmente eu falo que a clareza de consciência nos joga para fora do paraíso. Mas a gente reconquista a paz e o bem-estar quando a gente se harmoniza com a realidade. Então, a perda do paraíso por causa da tomada de consciência realmente é um desconforto. Mas como seres maduros, adultos, equilibrados e que aceitam, porque aí nós vamos falar da aceitação, com a aceitação da realidade de uma forma favorável, a gente pode não reconquistar aquele paraíso primitivo, imaturo dos sonhos, mas a gente reconquista a paz, o bem-estar de uma forma muito mais duradoura e fora do processo ilusório, né? Então, eu ainda acho que a tomada de consciência é uma coisa positiva e é um ganho. Porque é um caminho de transformação, é um caminho de crescimento. De transformação e que nos traz um amadurecimento. Nós perdemos o paraíso da ilusão, mas nós ganhamos o bem-estar da realidade possível. Que concreta, que todo ser humano pode construir se ele quiser, né? E se ele se dispor a fazer. Mas, voltando para o nosso assunto tolerância, tem a tolerância racial, né? Que vamos e venhamos, somos um país com todas as cores, com todas as raças, com uma miscigenação imensa. E a tolerância, ela existiu lá nos primórdios, né? Claro que a Casa Grande tolerava as pessoas da senzala, porque precisava delas. É claro que a gente tolera determinadas diferenças, a princípio por necessidade. Mas essa tolerância também, do ponto de vista racial, é um caminho, porque, por exemplo, à medida que a gente começa a conhecer as qualidades e os valores e as coisas positivas que as outras raças têm para nos acrescentar e nos enriquecer, aí a gente sai do caminho da tolerância e entra para o caminho da aceitação. Então, quando a gente olha, por exemplo, é muito diferente de mim, eu não quero nem saber, isso é intolerância, né? Eu não dou nem a chance de saber o que o outro, por ser preto, o outro por ser índio, o outro por ser japonês, chinês, francês, alemão, seja, não importa. Eu nem dou a chance dele se dar a conhecer para mim, porque eu simplesmente não quero. É um pré-conceito que me gera uma intolerância e que me distancia, que me faz fugir do contato e do conhecimento. Quando eu consigo vencer a intolerância e estabeleço a tolerância por um período que eu possibilite conhecer, ampliar, conviver, eu posso ir para o caminho da resiliência e da aceitação e acabar com a tolerância. Então, transformar a tolerância num vínculo, uma relação mais profunda e mais autêntica. Porque pode ter, por exemplo, determinados aspectos, até desconectados da raça, que a gente não gosta. Por exemplo, tem coisas em mim, que sou sua filha, que eu sei que
gosta e que tá tudo bem. Mas tem outras coisas que você gosta e que você admira, e mesmo com algumas coisas que a princípio você não gostava, você pode aprender, e vice-versa. E é assim que as relações humanas se constroem, acontecem ao longo do tempo. Nós, seres humanos, por imaturidade e até por um discurso, por uma forma de autoafirmação, por N motivos, né? A gente faz muito discurso em cima da tolerância social, da racial, da sexual, da religiosa e a de pensamentos. Mas existe muito essa coisa de amadurecermos as ideias, de olharmos para essa pluralidade toda, fazermos nossas escolhas e podermos transitar por elas. Sem clichês e sem coisas muito radicais. Sem perspectivas radicais, sem pontos de vista radicais. Exato. Porque eu, por exemplo, do ponto de vista da tolerância sexual, eu conheço uma diversidade imensa dentro da área sexual, até porque eu sou sexóloga, né? E faço muitos atendimentos nessa área. E existem as coisas que têm a ver com a identidade sexual, e existem coisas, aspectos, características que adoecem a pessoa. Então não é porque ele é homoafetivo que eu vou concordar com as atitudes que estão adoecendo ele, que estão fazendo mal para ele ou para ela. Ou mesmo se for heteroafetivo. E mesmo se for heteroafetivo, então independente dessa situação. Só que assim, a princípio, a intolerância faz com que a gente exclua e nem aprenda, e nem conheça, e nem desenvolva o entendimento daquele outro universo para que a gente possa, pelo menos, respeitar. Porque o mínimo de tolerância vai nos desenvolver o respeito pelas diferenças. Eu posso não chegar à aceitação, mas eu vou alcançar o respeito. E respeitar já é um pouco mais do que simplesmente tolerar e que é melhor do que a intolerância. Então, sair da intolerância é começar a tolerar, até conhecer o suficiente para poder respeitar e dali, através do respeito, da troca e da ampliação, pode-se chegar à resiliência e aceitação. Ou não, mas pelo menos se estabelece o respeito, que já é um caminho ótimo. E do ponto de vista religioso, a mesma coisa se aplica da mesma forma, porque isso vem de raízes, né? Cada pessoa tem. Eu, por exemplo, vim de uma raiz católica. Hoje eu tenho um outro conhecimento religioso e uma outra prática religiosa. E desde pequena eu nunca impus uma religião para a Ana Júlia. Apresentei a ela uma série e ela pôde conhecer outras tantas, para fazer a escolha dela, porque eu acho que isso é uma coisa muito íntima, muito pessoal, então não dá para se impor. E de pensamento, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga, Ana Júlia é advogada, temos amigos que são filósofos, são professores de português, matemática, física, química, temos amigos que são músicos, pessoas que são médicos, que são já doutores, especializados. E nem por isso eu sou obrigada a concordar com todos os pensamentos deles, né? Aliás, inclusive, eu acho que nesse ponto é muito importante a gente, pelo menos é uma perspectiva minha, tá? Isso já vem uma questão bastante pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto muito de ter amigos com os quais eu tenho divergência de ideias, de pensamentos, que a gente não concorde. Isso para mim é muito importante porque o argumento deles, a história deles, o ponto de vista deles sobre a situação provavelmente é muito diferente e me enriquece. Com a diferença, eu aprendo, gente, muito, muito. Porque se nós estamos num ambiente extremamente homogêneo, né, em que tudo é igual, todo mundo concorda, é tudo o mesmo, para mim, pessoalmente, eu perco um pouco ali da riqueza, da motivação, eu acho que a excentricidade acrescenta. E às vezes o que é excêntrico para mim e para o outro é super trivial, né? Sim. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu soube do guacamole, né? Que eu conheci o guacamole, que é o abacate salgado ali, parece um vinagrete brasileiro. Eu lembro que eu fiquei chocada, eu falei, gente, que absurdo, o abacate só come com açúcar. Intolerância. Aí depois eu passei a tolerar, vi as pessoas comendo, falei, vou estar comendo, não como. Aí eu comecei a experimentar, gente, o
Hoje, o meu molho de salada favorito é guacamole. Eu adoro guacamole. Então, assim, me enriqueceu. E veja, é um alimento super nutritivo. Eu peguei esse exemplo por ser mais fácil, Sim, né? Mas enfim. Sim, são muitos. Então, é o caminho realmente que eu acredito seja esse, por toda a minha experiência de trabalho, né? Só que, claro, quanto mais intolerante a pessoa, mais imatura e mais rígida nas suas posturas. Isso eu não tolero, isso eu não aceito, isso eu não quero, eu não vou permitir de forma alguma. E toda essa radicalidade, muitas vezes, serve de impedimento para esse enriquecimento, para esse acréscimo de conhecimentos na nossa vida que só nos favorece. Agora, claro, depois de ter experimentado, né, depois de já ter vivenciado, você chegou à conclusão que aquilo não te agrada, que aquilo não te acrescenta, não vale a pena você somar na sua vida, aí sim, você exclui, como eu, por exemplo, excluí a pimenta. A pimenta é algo que não faz parte da minha vida, né? Claro que muitas vezes você vai num churrasco, você come uma linguiça apimentada, não gosto, mas acabo comendo. Então eu tolero, mas não daria para tolerar todo dia. Essa é a grande diferença. Muito eventualmente eu tolero a pimenta, mas sempre é impossível. Então, porque realmente eu não gosto e porque já cheguei à conclusão que não me beneficia. Em termos de saúde, né? Pra você fazer mal. Não me beneficia e não é necessário. Então, aquilo que você não gosta, aquilo que não te beneficia e aquilo que de verdade não é necessário na sua vida, não é necessário manter, não tem por que manter, né? Não precisa sofrer, né? Exato. Não precisa continuar ali naquele sofrimento da tolerância. E aí, em função disso, nós vamos falar um pouco o que a tolerância simples, que é diferente da intolerância. A tolerância por si só, o que ele pode nos causar se a gente não trabalhar a resiliência, se a gente não caminhar para a aceitação ou para a exclusão da situação. Porque a gente tem essas duas opções. Quando a gente se defronta com algo que nos incomoda ou que de algum modo é difícil de digerir, você tem dois caminhos. Ou você trabalha a resiliência para chegar na aceitação, ou você exclui. Agora, muitas vezes, a gente não faz nenhum desses dois caminhos e se mantém num processo de relacionamento só de tolerância. O que isso pode nos causar, né? Por exemplo... Não, pode falar, desculpa. Então, se a pessoa tolera por submissão ao medo, né? Que é diferente da paz na cultura de paz. A paz na cultura de guerra é uma submissão ao medo, né? E aí eu tenho medo da situação, da pessoa, da circunstância, do que está acontecendo. E por medo, por submissão a este medo, eu tolero a situação por tempo indefinido, por tempo indeterminado. O que isso me gera? Isso vai me gerando uma perda de autoestima profunda, né? Porque eu estou numa relação onde a outra parte é mais poderosa do que eu, então eu vou perdendo poder pessoal, eu vou perdendo a minha referência pessoal e isso eu vou perdendo a autoestima. E acabo desenvolvendo processos que a gente chama de psicossomáticos, dores de estômago, tensões musculares, e acaba gerando pressão alta, gastrite, o que pode chegar a uma úlcera, enxaquecas, e daí vai. Doenças psicossomáticas são todas. Então, todas as doenças psicossomáticas, elas vêm de um processo de tolerância, de falta de respeito consigo mesmo e de tolerância da adversidade externa que está nos atingindo e de algum modo nos ferindo e que a gente vai permitindo. E tem algumas que a gente traz, né? Por exemplo, eu já fui fumante. Quando eu comecei a fumar, passei mal pra caramba. Tinha tontura, vomitava, passava mal. Mas eu fui tolerando o mal-estar até me acostumar com o cigarro. Depois, para me livrar dele, foi uma luta. Foi uma luta.
E muita gente, eu acredito que todo ser humano passa por isso, os que fumam. E acabam tolerando o cigarro por longo tempo e acabam adquirindo uma doença física grave como consequência dessa tolerância, né, de uma substância que é nociva para o organismo. Então, tudo que é nocivo para nós, no sentido que nos agride o nosso sistema, seja o nosso sistema psíquico, seja o nosso sistema emocional, o nosso sistema físico, o nosso sistema moral, o nosso sistema espiritual, toda forma nociva ou agressiva, se a gente tolera por um longo tempo, acaba nos gerando danos, que a gente chama de problemas psicossomáticos. Quando reflete já na área física, né? O dano espiritual, o dano emocional, o dano psíquico, o dano mental, quando chega no corpo, ele acaba se tornando um problema psicossomático. E é consequência dessa submissão ao medo, né? A outra forma de tolerância é quando, dentro do nosso processo de crescimento e de desenvolvimento, por causa da nossa sensibilidade, a gente se torna uma pessoa que quer agradar os outros. A gente quer ser agradável, quer ser gentil, somos sensíveis e queremos que as pessoas também sejam gentis conosco. Só que esse agrade, entre aspas, ele se exacerba, ele passa a ter uma preponderância maior nas nossas relações enquanto dinâmica. E aí, por causa desse agrade, a gente não bate de frente com o outro. A gente não contraria, a gente não briga, a gente não bate de frente. Entre aspas, a gente tolera, mas a pessoa que tem essa dinâmica, ela tolera com um propósito, que é o propósito de controlar o outro, controlar os filhos, controlar o marido, controlar os colegas de trabalho. A pessoa boazinha, sabe aquela pessoa boazinha que não fala não nunca? Na verdade, ela vai estar negociando, ela tem uma tolerância, ela não fala não nunca, mas porque ela quer controlar as pessoas, o ambiente, as circunstâncias, assim por diante. Claro que isso também vai gerar um transtorno lá na frente. A hora que ela não conseguir ter total controle, a hora que as coisas começam a contrariar e a hora que as coisas começam a dar errado, aí tem que acabar lidando com isso. E também existe a tolerância, que eu chamo de treinamento cultural familiar, que é, por exemplo, isso acontecia muito antigamente. Hoje em dia as pessoas estão muito no avesso disso, estão muito intolerantes, o que também não é muito ok. Mas antigamente, quando as pessoas casavam, elas já iam doutrinadas para o casamento. Você tem que tolerar as mazelas do seu marido, porque quem manda em casa é sempre o homem, porque ele é o provedor, então você tem que tolerar. E a pessoa tolerava não era nem por medo, nem por agrade. Ela tolerava por ter aprendido que isso era o certo, né? A mulher não podia se separar. Antes da lei do divórcio, a vida da mulher era muito difícil. E do homem também. E do homem também. O homem tinha que tolerar a esposa e a esposa tinha que tolerar o marido. E essa espécie de tolerância não era por uma submissão ao medo, nem por uma questão de agrade. Era por uma questão cultural, para não ser uma mulher desquitada, para não ser um homem desquitado. E dentro desse contexto, existe, por exemplo, a tolerância religiosa. Por mais que determinados rituais sejam incômodos, quando a pessoa abraça uma religião ou foi treinada dentro daquela religião, ela nem questiona, ela cumpre aquele ritual por maior desconforto que for e tolera. Então, eu já vi muitos católicos tolerarem a missa, já vi muitas pessoas tolerarem o ritual da Umbanda, já vi o pessoal, os desconfortos, né, da fumaça, do charuto, das velas, não sei o quê. Então, esse tipo de tolerância, ela é aceita, não é nem por agrade, nem por medo, é por cultura. É assim que precisa ser e aí todo mundo tolera, né? Tudo bem? Passa ali que tem mais. Então, quais as consequências, né? Também tem a tolerância por falta de repertório, por falta de conhecimento. Eu entro numa situação que é nova
para mim, né? Seja o casamento, o trabalho, um grupo social novo, ou prestei vestibular, entrei na faculdade, situações que são novas na nossa vida e que a gente chega e primeiro a gente vai conhecer, primeiro a gente vai se adaptar, se enturmar, desenvolver o conhecimento. Se inteirar das circunstâncias e etc. E dentro disso tem muita coisa que de cara já nos incomoda, já não é tão confortável. Mas a gente tolera. Por quê? Porque a gente não tem repertório, a gente ainda não sabe como lidar com a situação é nova. E aí, por conta disso, a gente tolera. Mas a partir do momento que você interage, aprende, desenvolve um repertório, adquire conhecimento, você para de tolerar. E eu costumo citar como exemplo de tolerância nesse item, né? A coisa da sogra. A sogra vem em casa dar palpite, né? É porque o meu filho gosta das coisas assim, porque o meu filho gosta... a minha filha. Então, os palpites da sogra no início das relações são bem intoleráveis. Mas depois que você já tem um relacionamento com o seu cônjuge de um modo mais intenso e você já adquiriu um conhecimento, aí você começa a pôr limite nesses palpites, tanto da sua mãe quanto da sua sogra, para que elas entendam que vocês continuam pertencendo ao sistema delas, mas agora vocês têm um sistema próprio. Assim como vocês vão continuar respeitando e honrando o sistema delas, vocês querem respeito pelo sistema próprio. Que vocês estão construindo. Que está sendo construído. Mas enquanto a gente não tem esse repertório, não tem esse conhecimento, alguns palpites é importante que a gente tolere até por sabedoria, para não pisar na bola. E eu acho que às vezes isso também pode trazer enriquecimento, né? Sim, pode trazer um ponto de vista que a gente não sabe. Então, por exemplo, quando eu saí de casa, eu morei fora... Quantos anos? Foram muitos anos, acho que 6, 7 anos, né? E eu lembro que logo que eu saí de casa, minha mãe ficava me ligando, e gente, por telefone, você sabe como é que é mãe? Ela dava palpite na minha casa lá em São Paulo, ela morava em Goiás, na época eu morava em São Paulo, e ela me ligava e ficava dando palpite. E eu lembro que eu ficava assim, incomodada, sabe? Assim, do tipo, nossa gente, minha mãe acha que eu não vou dar conta, que não sei o que não sei o que. A gente fica ali dentro da nossa cabeça, a gente não fala, mas a gente fica ali remoendo, né? Girando a rodinha ali, pensando um monte de coisa. Mas aí eu tolerava, por quê? Porque é minha mãe, gente, porque por mais duro que às vezes seja pro meu orgulho, né, eu sou obrigada a admitir que com muitos anos de vida a mais do que eu, ela tem mais repertório, ela tem mais conhecimento. Então, às vezes ela fala alguma coisa que realmente me incomoda, mas passa um tempo, eu lembro daquilo que ela falou e eu falo, nossa, ela estava certa. Ou, nossa, era exatamente daquele conselho que eu precisava para resolver essa situação. Então, de coisas para ter em casa, né? Eu lembro que ela falava, você não pode ficar sem tal remédio em casa, não pode ficar sem limão. Limão, ela sempre ia no mercado, ela perguntava, você comprou limão? Você tá com limão em casa? Você tem limão em casa? Porque aqui na nossa cultura familiar, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o limão, ele é excelente contra uma série de coisas, assim. Então, se você acordar ruim do estômago, com dor de cabeça, com o fígado ruim, tem uma série de coisas que o limão é um excelente remédio. Então, e aí já aconteceu de eu passar mal, não ter limão em casa, ter que ir no mercado buscar o limão e pensar, não posso ficar sem limão. Então, eu hoje aprendi. Eu tive que tolerar esse palpite da minha mãe, da minha vida fora de casa, na minha casa, e aí depois eu percebi o quanto ela estava certa. Percebe que às vezes o palpite de quem quer que seja, às vezes um professor, né, que está ensinando, um mestre, alguém que está nos ensinando, a gente fica ali incomodados, mas com o tempo a gente percebe que aquilo pode enriquecer e acrescentar pra gente também. Também. É isso. Então, gente, pode mudar aí. Pode. Cadê aquela parte da voz que não tem voz? Da tolerância. Aqui, pronto. Achou? Achei aqui. Quando a pessoa... A tolerância cultural. Quando eu falei da tolerância cultural, né, pela herança de família ou religiosa, pelos rituais religiosos, dependendo do grau com que a pessoa é treinada na sua cultura raiz e de forma primitiva, de forma imposta, ela fica sem voz e sem iniciativa própria. Ela tolera as situações, ela se submete às situações,
não é nem por medo, nem por agrado, mas por acreditar que aquilo é a verdade, é o modus operandi e que ela tem que se submeter. E aí ela não tem voz para modificar, né? E nem tem iniciativa própria. Ela simplesmente se mantém dentro daquela circunstância de tolerância, ok? E aí, como eu já disse, a tolerância, ela é um princípio, ela não pode ser a continuidade, porque toda continuidade, ela vai gerar danos. Ela vai gerar empobrecimento, ela vai gerar danos psicossomáticos, ela vai gerar perda de autoestima, ela vai gerar mal-estar, né? Complicado. Então, por que a importância daí a gente usar da intolerância para a aceitação, a transitoriedade da tolerância, para daí trabalhar a resiliência e chegar na aceitação? Vamos falar agora um pouquinho sobre a aceitação. Ó, a Luciene está aqui contando que ela sempre teve um bom relacionamento com a sogra por causa da boa comunicação. Ela colocava os pontos dela, a sogra colocava os dela. Aí, é assim, que legal. E é muito importante a gente honrar essa família que nos fortalece, que nos funda, né? Que dá o fundamento para a nossa. O Gaspar falou que ele não tá conseguindo sair da live. Mas, gente, pode ficar tranquila. Para quem chegou agora, para quem tá conhecendo a gente agora, a live fica gravada e depois a gente inclui também lá no nosso canal do YouTube. E aí vocês podem assistir ou aqui no Instagram ou no YouTube. Fiquem à vontade. É isso. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a aceitação. Qual é a definição? A aceitação, por sua vez, né, enquanto a tolerância vinha lá do latim e tinha essa ideia de constante sofrimento, de suportar, a aceitação ela já está ligada com a receptividade, com concordar, anuir, aquecer, ou seja, bem acolher aquilo que nos vem. E o mais importante da aceitação é que ela supõe uma proposta prévia. O elemento-chave da aceitação, diferente da tolerância, em que vocês viram, né, as diferentes formas de tolerância por medo, por cultura, a aceitação tem voz. E tem uma voz voltada para o diálogo. Então, lembra que a gente já comentou, né, dessa cultura de paz, que ela é uma cultura efervescente, que todo mundo fala, que todo mundo tem voz, e que às vezes, sim, tem conflito. Mas não é aquele conflito com violência, porque conflito não precisa ter violência. É aquele conflito que vem da diversidade e que a gente precisa ali se entender e o seu ponto de vista é diferente do meu sobre a situação e a gente tem que conversar e às vezes isso gera um conflito. Mas a gente tem, a partir do diálogo, a possibilidade de transformar esse conflito, aprofundar o nosso vínculo naquele relacionamento e conhecer melhor as pessoas, né? Aprofundar, às vezes, até a nossa vivência aqui na vida, por ganhar repertório, por ganhar experiência e ganhar, claro, conexão nas relações. E aí esse diálogo dentro da aceitação, ele é voltado para criar ou um consenso, quando ele é possível, ou pelo menos um ponto de equilíbrio ali na relação, que seja comum a todos, ou seja, que todos tenham tido voz ali, todo mundo pôde falar, todo mundo pôde se manifestar, e aí eu entendi o que acontece do seu lado, você entendeu o que acontece aqui do meu lado, e a gente construiu uma alternativa, um meio termo, negociou, também tem muita, a aceitação também está muito relacionada com a negociação. Negociação, exato. Porque o que a aceitação acaba por gerar é o bem-estar, né? Então, quando a gente não aceita, quando a gente está na intolerância, é muito complicado. A intolerância gera atritos, gera rejeição, gera exclusão, e gera muito mal-estar, né? Quando você tem que passar por situações que para você é intolerante. O mesmo mal-estar que gera quando a gente come algo que o nosso organismo não tolera. Daí ele cobra o preço e a gente sabe qual é. A gente passa mal, a gente às vezes fica 1, 2 dias passando mal por conta da intolerância e o nosso organismo joga para fora mesmo, ele te provoca toda a consequência disso.
Aí, a tolerância já é um caminho um pouco mais de respeito, né? Então, eu me alimento com aquilo que o meu organismo tolera, ainda que não seja benéfico, né? Ainda que seja muito açúcar, ainda que seja muita farinha, mas o meu organismo tolera, né? E aí, tudo bem, só que ele também mostra os resultados, né? As consequências dessa tolerância. A aceitação é aquilo que assimila, é aquilo que entra e fica, né? É a vitamina que te nutre, é a proteína que integra teu organismo, são os aminoácidos, são todas aquelas coisas benéficas. É aquele alimento que entra e a gente não só tolera, mas a gente digere. Né? A gente faz a digestão. E aí, daquele, né, carboidrato, daquela proteína, aquele pedaço de carne, aquele pedaço de queijo, vem os nutrientes que a gente precisa, né? Os aminoácidos, os lipídios, os carboidratos que vão nos dar energia, compor todo o nosso organismo. Isso usando a linguagem, a analogia da alimentação. Como é isso nos relacionamentos, né? Falar para vocês que pelo simples fato da gente ter concebido um filho, gestado ele durante 9 meses e trazido à luz, e que isso vai ser uma relação perfeita, não vai. Cada pessoa é única, né? Então, tem momentos que é muito complicado, tem momentos que o filho não quer fazer o que você está propondo, tem momentos que você olha e fala, gente, da onde veio isso, né? Que não se parece comigo, não se parece com nada que eu conheço, eu tenho que lidar. Então, criar filhos, eu acho que é o caminho mais enriquecedor da vida do ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque esse ser, ele surge feito uma incógnita dentro da família, né? Ele nasce dentro do relacionamento do pai e da mãe. E é uma descoberta diária, né? É uma descoberta diária. O que você vai fazer? Você nunca sabe quando vai ter a cólica, você nunca sabe se vai comer direito, se vai dar tudo certo. Se vai ter tolerância com a comida, se vai ter tolerância, exato. Então, é um aprendizado constante. Então, no início, gente, é essa adaptação. E essa adaptação, se a gente não tiver tolerância, gera muito sofrimento. Gera realmente muito sofrimento. Da gente entrar em desespero e não saber o que fazer, né? E aí tem que realmente buscar repertório. Agora, tem mães que se submetem aos filhos. São eles que mandam, são eles que comandam. Essas mães vão ter resultados muito ruins lá na frente. Ou esses filhos nunca vão sair de casa, ou esses filhos vão machucar muito essa mãe, ou a convivência vai sendo cada vez mais difícil. Também tem aquela mãe que não respeita o filho, se impõe excessivamente sobre o filho e gera revoltas, gera muito atrito, muito conflito, muita briga, muita né, dificuldade de relacionamento. Não cede espaço para o desenvolvimento da individualidade do filho. Então, eu entendo a palavra amor como uma construção. Eu acho que amor não é mágica e não nasce pronto. E ele se constrói a partir da tolerância, da resiliência para se chegar à aceitação. Então, quando você aceita a individualidade do outro, seja o seu marido, seja o seu filho, e você faz um trabalho de resiliência, e essa aceitação vem do fundo da sua alma de uma forma transcendente, eu acho que aí você chegou no amor. Eu acho que amar é gostar apesar de. E esse apesar de é onde entra todo o trabalho da tolerância, resiliência para chegar na aceitação. Esse apesar de é que dá um carimbo validando o amor, porque amor mágico é ilusão, é fantasia e dependendo das decepções ele acaba, ele se desaparece, né? Mas também existe aquelas relações que as pessoas se impõem e ficam e vão empurrando sem transformações. Isso também não é amor. Eu acho que amor de verdade é do diálogo, né? É onde eu posso chegar para a pessoa e dizer, olha, isso para mim não está ok. Mas se mudar para isso não vai ficar ok para mim. Mas então como vamos negociar isso? De que forma vamos
achar um consenso para que a gente possa ficar bem. Porque existe o luto, né? Que é a questão que a gente até pôs para votar e ninguém votou no luto. Mas o luto, ele faz parte do nosso dia a dia. Se eu não limpo as minhas raivas, se eu não limpo as minhas frustrações, as minhas tristezas, as minhas mágoas, eu não elaboro o meu luto, eu não abro um caminho para o amor, né? Então, quando um filho te contraria, te aborrece, não é batendo, xingando, tocando o filho que você vai resolver o problema. Você vai acolher o seu aborrecimento, você vai trabalhar o seu luto sem a presença desse filho, você vai elaborar sua raiva, sua mágoa, sua decepção, seja lá o que for. E o luto elaborado, ele te dá espaço interno, porque você esvaziou o negativo, ele te dá espaço interno para aceitação, né? A aceitação é o final da elaboração do luto. Seja a aceitação daquilo que eu não escolhi, seja a aceitação daquilo que me decepciona, seja... é daquilo que eu escolhi, mas que tem lá seus percalços. E que tem lá seus percalços. Então, nós ainda vamos fazer uma live sobre o luto, porque ele é um valor muito importante no nosso processo de amadurecimento e de crescimento. É um processo importante. É um processo muito importante. E é ele que nos encaminha para a aceitação. Porque quando eu elaboro da intolerância até chegar na aceitação, eu tenho que passar pela elaboração do luto, pelo esvaziamento das negatividades, para que eu possa chegar na aceitação e aí sim construir o amor, o afeto verdadeiro, legítimo. Genuíno, é isso aí, porque esse amor mágico não existe. Ele não brota. E é por isso que somos seres em processo de evolução. E chegar no amor realmente é um ápice desse caminho de evolução. A gente não vai conquistá-lo em termos amplos, né? Acho que o mais perfeito disso foi Jesus, foi Buda, as pessoas mais iluminadas que passaram por esse planeta. Mas à medida que, pelas oportunidades que a vida nos traz, a gente elabora esse processo e chega a uma qualidade de afeto que a gente possa minimamente chamar de amor, a gente já está nesse caminho de evolução para um dia chegarmos a ser um ser iluminado, quem sabe, né? Mas sem amor ninguém se ilumina, não tem. Mas no meu caso esse caminho ainda está longe, gente, então tem que caminhar bastante. E aí, quais são os benefícios? Deixa eu só falar aqui rapidinho. Tá terminando o nosso tempo. Tá terminando o nosso tempo. A gente tem mais 10 minutos. Para quem tá aqui acompanhando ao vivo com a gente, se vocês quiserem mandar perguntas, é bom que vocês já comecem a mandar pra gente ler e dar tempo de finalizar e responder para vocês. Se não der tempo, a gente faz igual na live da quarta-feira passada, a gente posta uma foto nossa aqui do fim da live e aí a gente continua o bate-papo nos comentários. Combinado? Isso, é isso. Você já olhou ali? Se tem pergunta? Ainda não tem. Tô olhando aqui, ainda não vi nenhuma. Pode continuar, então. Então, quais os benefícios da aceitação, né? Por que a aceitação é uma coisa boa? Porque a aceitação verdadeira, aquela coisa que você assimila e que passa a integrar, né, todo o seu processo dentro do contexto, ela te traz todo bem-estar, ela te traz paz, ela te traz serenidade, ela te confere também uma sabedoria, porque através da aceitação você tem mais ponderação, você tem mais acolhimento, você tem mais aconchego, mais empatia, mais compaixão, mais conexão. Porque como que eu vou me conectar com aquilo que eu não tolero, que eu sou intolerante? É impossível. Ou que eu não aceito. É impossível. A tolerância também não me gera uma conexão íntima, é só uma coisa externa, de deixar passar, de deixar acontecer. A aceitação, ela é a verdadeira conexão, é aquilo que realmente, a partir do momento que eu aceito, eu me abro, eu me permito que as coisas fluam através de mim, né? Então, a aceitação, ela é excelente para o relacionamento de casal, para a família, para o meu contexto de ambiente de trabalho,
para o meu ambiente de amizades. Eu acredito também que esse processo da aceitação, né, porque a aceitação eu acho que assim como o amor que você estava explicando, a aceitação não é uma mágica. É um processo, ela a finalização, né? Não vou dizer que é o fim, porque a gente nunca chega no fim, mas ela é mais perto da finalização, da conclusão de um processo que começou lá na tolerância. E eu acho que uma das coisas que ela nos traz, que é muito importante, é o crescimento. Sim. Porque a partir do momento que a gente aceita essa diversidade, aceita essa diferença, a gente se enriquece e cresce como ser humano. A nossa humanidade se amplia. E amplia esse amor não só pela conexão comigo mesmo, porque ao aceitar eu me conecto comigo para poder desenvolver aquilo dentro de mim, né, para poder pegar daquilo que eu estou aceitando, aquilo que me acrescenta, aquilo que me aumenta, que me faz crescer e enriquece, mas também para o caminho que eu vou seguir na relação com os outros. Sim, sim. A aceitação são passinhos, né? São de pequenas aceitações que a gente chega a aceitar de uma forma mais ampla, né? Então, por exemplo, pessoas que vivem, que não aceitam a sogra, poxa, é a mãe do seu marido, é a mãe da sua esposa, ela é parte do seu sistema, do sistema que você entrou. Então, a aceitação cria paz, cria harmonia, cria cooperações, porque tudo aquilo que eu aceito, eu transito melhor, eu permito um trânsito melhor também comigo, e isso favorece a cooperação. A intolerância, a não aceitação gera disputas, geram competições, distanciamentos, abismos, criam verdadeiros abismos. A aceitação, ela vai gerar a ponte para tudo aquilo que eu preciso alcançar para chegar a mim e produzir em mim um bem-estar maior, em todos os aspectos, né? É isso, gente. Acho que aqui a gente encerra a nossa live, né? Fala cada trem lindo, É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço também, gratidão imensa a você, né? Sim, porque você me levou a ficar da forma como eu fiquei, porque eu aprendi a cada dia, no passo a passo com você. Né? A Ana Júlia enriqueceu e transformou minha vida em muitos momentos. Eu aprendo muito com ela, todos os dias. Isso não estava no cronograma, você graça! Não estava. Inclusive a CNV foi você que trouxe para minha vida. Então, gente, agradeço a presença de vocês. E se tiverem perguntas, nos envie, que a gente vai responder com o maior carinho, né? Com o maior prazer. E convidamos vocês para a live de quarta-feira, ao 12h03. Estaremos aqui novamente. Qual é o tema? Família binuclear, que é quando, por exemplo, tem uma família com filhos e aí eles precisam se separar, se divorciar e aí geram outras famílias. Uma família com 2 núcleos. Com 2 núcleos. A gente vai explicar melhor na quarta-feira, vai ser uma alegria contar com vocês. Eu tô aqui meio sem graça, porque a Mames foi muito fofa no final e eu não tava esperando. Mas muito obrigada, gente. Gratidão. Olha, muita gente elogiou aqui a live, agradeceu, falou que foi lindo. Gratidão, gente, pela presença aqui de vocês, pelo apoio, pela confiança no nosso trabalho. E quarta-feira a gente continua com a próxima live. E se vocês tiverem dúvida, quiserem continuar esse bate-papo, a gente vai postar uma foto nossa depois dessa live. E aí vocês comentam lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram. Vai ser muito bom. Ou até no próprio vídeo do IGTV dá pra fazer comentários embaixo. Combinado? Combinado. Gratidão. Um beijão. Tchau, tchau. Até quarta.